Fala, galera, estamos aqui mais uma vez no nosso Criminalistas em Ação. E hoje, bom, antes de mais nada, a produção brigou comigo. Gente, já deixa aquele like, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser notificado de quando chegar novos vídeos, novos conteúdos aqui e deixa aquele comentário falando o que você achou e deixa aí suas considerações e pauta para os novos programas. Valeu, de cara. E hoje estamos aqui para poder repercutir, conversar, doutor Joabes, sobre o caso de quem, doutor Joabes? Gabriel Monteiro, ex-vereador do Rio de Janeiro, preso, acusado de estupro de uma menina de 23 anos, ou seja, de uma mulher de 23 anos, não é uma menina, né? 23 anos, ele foi preso preventivamente agora no último dia 8, e nós vamos aqui falarmos um pouco sobre essa prisão, o que nós, na visão de criminalista, enxergamos, se ela é legal, se ela é ilegal, isso na nossa concepção como criminalista, para poder melhorar esse bate-papo aí de botequim, né? Porque senão o pessoal tá brigando. Então, assim, tem vários advogados, técnico de futebol, o advogado é igualzinho, todo mundo é advogado. Então, a gente vai melhorar um pouco essa conversa aí para as pessoas entenderem o contexto dessa prisão. E lembrando que a gente sempre vai evitar aqui no nosso bate-papo politizar o assunto, sempre do ponto de vista criminal. Apesar que falar de Gabriel Monteiro e não falar um pouco de política, eu acho que é quase impossível. Mas vamos tentar nos ater aqui na questão criminal desse assunto. Doutor Zema, eu fiquei preocupado, vou já te cortar um pouco, porque eu fiquei preocupado quando você falou agora, já começou a falar que não era para politizar, eu achei que você ia falar que não podia ter polêmica, porque Gabriel Monteiro, o assunto é polêmico. Então, se você cortasse a polêmica nesse vídeo, eu digo a você que eu ia ficar não triste. Não tem como. Vamos lá. Bom, uma das considerações que eu quero levantar aí, a primeira questão, é a questão da prisão ter sido decretada muito depois da data do fato, né, doutor? Então, aí, ele não estava mais em estado de flagrância. Então, ele não estando mais no estado de flagrante, por que foi decretada uma prisão, sendo que o flagrante já havia passado? Quando é que o magistrado, efetivamente, ele pode? Passou o flagrante, né? Por que o magistrado decreta a prisão do cabra? Então, doutor Zema, isso aí é uma coisa, um assunto que eu sempre digo para as pessoas, que nós precisamos estar atuando na parte criminal, atuando com conhecimento. As pessoas estão todo mundo dizendo, não, mas ele estuprou, não estuprou, esquece o mérito, isso é mérito de ação, isso não tem nada a ver com a prisão provisória dele. A prisão dele pode ser de qualquer cidadão, preventiva, pode ser decretada em 4 situações. Você pode ter uma ou mais situações, mas tem que ter pelo menos dessas 4, uma situação dessa tem que estar presente para ser decretada a prisão preventiva, além de outros requisitos. Mas esses requisitos de tempo, acima de 4 anos apenas, eu vou deixar isso de lado, vou enfrentar só os 4 motivos que ele poderia estar preso e vou te dizer provavelmente quais são os que ele foi preso porque está sob sigilo, nós não tivemos acesso, mas eu vou te dizer o seguinte. Olha, só uma parte, nós temos aí um grupo de criminalistas que geralmente a gente consegue acesso aí a processos, até processo de segredo de justiça, e de vez em quando a gente consegue aí ter acesso a decisões. Esse está trancado. Esse está trancado, a gente não conseguiu mesmo. Então, vamos lá. Primeiro requisito, garantia da ordem econômica. Ele pode ser preso para garantir a ordem econômica. Não é o caso, porque o crime dele é um crime supostamente de estupro, então, ou seja, nesse caso aqui não se encaixaria essa ordem econômica. E aí, da ordem econômica, a gente aí teria um ótimo exemplo aí, pessoal de, por exemplo, organizações criminosas que envolvem vultuosas quantias em dinheiro, onde o cabra, ele corre um risco ali de o cara continuar desviando dinheiro, ocultando recursos. Então, para garantir, para que isso não venha acontecer, o juiz já vai lá e fala, olha, vamos parar por aqui, porque senão esse cara vai continuar desviando dinheiro. Então, para garantia da ordem econômica, a gente está falando de pecúnia, grana, bufunfa, din-din, então seria isso, doutor? Sim, e agora, o segundo requisito, garantia da ordem pública, ou seja, para que ele não venha reiterar com essas práticas de estupro, ou seja, que ele não continue estuprando. Não é o caso. Isso é um temor fantasmagórico, que as pessoas, quando prendem pela garantia da ordem econômica, por causa de vultos, dinheiro. Garantia da ordem pública já é porque o cara pode continuar reiterando os estupros. Ou seja, querem botar o cara como estuprador, é o serial killer, mas do estupro. Uhum. Então, assim, temos que trazer o seguinte. Vamos pensar que só sobraram 2 requisitos agora, que é a garantia da instrução criminal
Essa garantia de instituição criminal, que foi inclusive um dos fundamentos da prisão dele, é para que ele não venha destruir prova ou ameaçar testemunhas. A questão é, do dia do fato até a presente data, alguém tem algum conhecimento, porque eu não vi, alguém tem algum conhecimento de que ele ameaçou alguma testemunha ou tentou destruir alguma prova? Porque isso tem que ser objetivo, tem que estar comprovado. Decretar a prisão preventiva do réu, do acusado, do cara que está sendo investigado, de tudo que você fala de prisão, é objetivo. Então, assim, não tem objetividade aí, não tem nada que prove que ele ameaçou testemunha, não tem nada que prove que ele destruiu alguma prova. A questão aqui é, prenderam ele para garantia de uma instrução criminal que ele não violou sequer, tem provas nos autos. E aí, por último, é a garantia da aplicação da lei penal, que, ao meu ver, já foi até esvaziado quando ele se entregou voluntariamente. Por quê? A garantia da aplicação da lei penal nada mais é que, ao final do processo, ele está dizendo que não vai fugir, ou seja, eu tenho que segurar ele agora, porque ele pode fugir para não cumprir a eventual pena. Ele entregando o passaporte dele e comparecendo espontaneamente, ele na mesma hora, isso morre. Esse objetivo aí de que ele vai fugir, ele está mostrando, não, se ele não fugiu antes, Gabriel Monteiro é uma pessoa polêmica, mas ele é um cara de personalidade pública, vários seguidores, se ele já teve problemas maiores do que esse, inclusive, não fugiu, ele enfrentou todos os processos, todas as críticas, todos os apontamentos de dedos na cara, ele estava lá sempre presente, polêmico, mas sempre presente, ou seja, não seria motivo dessa forma manter o cara preso por 2 requisitos que na realidade não se enquadram. Essa prisão dele, ao meu ver, é totalmente ilegal. Então, facilmente, o juiz poderia ter apreciado lá o artigo 319 do Código de Processo Penal, onde ele poderia estabelecer algumas cautelares diversas da prisão. Uma das cautelares era que o Gabriel Monteiro não mantivesse contato com nenhum envolvido ou com a vítima desse processo. E aí, ele já teria uma cautelar se ele violasse a cautelar, sim. Transformaria uma prisão preventiva, decretaria uma prisão preventiva, faria jus à prisão por violação ao cautelar. Segunda cautelar dele, se o medo dele é de fugir, você pode usar mais extremo. Podia colocar um monitoramento eletrônico nele, deixar ele com a prisão domiciliar, para que ele não saísse de casa enquanto estivesse esperando o processo. Ou seja, teria outras cautelares que poderiam ser diversas da prisão, menos a prisão preventiva, essa prisão que, em regra, não é uma coisa que você tem que colocar como regra, e sim como exceção. Gabriel Monteiro está sendo penalizado não somente pelo processo penal, ele está sendo linchado publicamente para toda a mídia, por todas as pessoas que não gostam dele, e por esse motivo ele não está sendo reconhecido o Código de Processo Penal, posso lhe garantir hoje, falando como criminalista, não está sendo reconhecido seus direitos no Código de Processo Penal, que é ter a sua liberdade preservada enquanto estiver respondendo o processo que ele não oferece risco a ninguém, é manter a ordem deste processo, devido ao processo legal, sendo respeitado, porque ele foi um ex-político, nós sabemos da polêmica dele, ele é um cara polêmico, nós sabemos tudo que ele fez, tentando combater a criminalidade como ele fala. Eu não vou entrar nesse mérito. Ou seja, a questão é, a prisão do Gabriel Monteiro é ilegal, ao meu ver, é mais política a prisão do que realmente uma prisão decretada dentro de um processo sério, daquele processo que realmente tem as provas lá contingentes. Não dizendo a você que o juiz não é um cara sério, o juiz do caso dele, mas o magistrado se equivocou, pode ter, inclusive, ter sido levado a erro justamente pela esse volume de coisas que chegam, de informações todos os dias sobre Gabriel Monteiro, e aí, no momento de emoção, decretou essa prisão, entendendo realmente que havia elementos que eu entendo que não há. Então, vamos lá. As minhas considerações. Primeiro, o processo, apesar da questão de crimes sexuais geralmente tramitar em segredo de justiça, dada a proporção, dada Gabriel Monteiro ter 20 milhões de seguidores nas mídias sociais, dada a proporção que isso tomou, eu acho que o sigilo deveria ser derrubado. Então, número 1, porque existe um interesse público total em relação a esse caso. E ele não é contra não, tá? Porque quando a gente fala do sigilo hoje de um processo, é tanto para quem é mais para quem está sendo acusado do que para a vítima, porque a vítima já se expôs. A questão é para quem está sendo acusado preservar a intimidade dele. E ele não se opõe, não. Por ele seria público, até porque ele entende que se fosse público, ele ia provar não só para o juiz, mas para toda a sociedade e não limpar o seu nome. Concordo com você, doutor Zé. Perfeito. Então vamos lá. Dando só uma pincelada aqui do que o doutor Jab falou. Gente, garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, garantia da instituição criminal e aplicação da lei penal.
Esses requisitos da prisão preventiva, como o doutor já bem salientou, tem que ser requisitos objetivos, tem que ter acontecido. Por exemplo, eu lembro de um processo que eu funcionei no HC com a desembargadora, ilustríssima desembargadora Maria Helena Salcedo, onde ela falou assim: doutor, se eu colocar o seu cliente na rua, doutor, ele vai voltar a delinquir, doutor. Peraí. Cabe ao magistrado, é uma pergunta que eu te faço logo de pronto, né? Já vem com a polêmica? Você já vai vir com a polêmica? Polêmica, então peraí, gente. Polêmica! Cabe ao magistrado ter um papel aí quase que de Deus para saber do futuro que toda pessoa que sai da cadeia, ela volta a delinquir. Ou seja, esse é o papel do juiz. Olha, não vamos soltar ninguém mais no Brasil, porque depois que eu soltar, o cara vai voltar a delinquir. Mano, o cara cumpre 30 anos de pena. Se ele tiver que voltar a delinquir, ele vai voltar a delinquir. Com 20 anos, ele também vai voltar a delinquir. Com 10 anos, também ele vai voltar a delinquir. Quem tem que voltar a delinquir, voltará a delinquir. Então não cabe ao magistrado manter todo mundo encarcerado somente porque acha que o cara vai voltar a delinquir. Doutor Zé, mas só uma parte. Sim. Por exemplo, você não perder esse gancho aí para você deixar para os nossos espectadores aí, telespectadores aí, as pessoas que acompanham o nosso canal. Você sabia que grande parte do judiciário faz até matemática para isso? Quantas pessoas já saíram do cárcere e voltaram a delinquir? Essas pessoas que saíram e voltaram, e por esse motivo eles fazem matemática e falam: olha, tantos por cento já saíram, voltaram a delinquir por esse motivo. Então José voltará a delinquir. Só que o processo penal ele é objetivo, ele trata-se da figura do réu. Então, não há que usar esse tipo de parâmetro para poder falar assim: olha, a garantia da instrução penal pode ser que Gabriel Monteiro venha a coagir testemunhas. Não. Ele só pode ser penalizado por essa norma se ele efetivamente intimidar a testemunha. Não, mas pode ser que ele fuja do país. O quê? Ele tirou passaporte recentemente e mandou uma quantia de grana pro exterior que já tá mostrando que ele vai fugir do país? Não. Então isso é ilação. Comprou passagem. Já comprou passagem? Não. Então isso é ilação. Você achar simplesmente que a pessoa vai se enquadrar nisso por um achismo não pode ser. Isso tem que ser um critério objetivo. E até onde nós temos conhecimento, não foi apresentado pelo magistrado nenhum critério objetivo. Olha, aconteceu isso aqui, que dá provas de que ele não é digno da confiança do juízo de estar em liberdade. Porque depois que você é réu numa ação penal, você tem que realmente ter a confiança do juízo para você gozar da sua liberdade. Se você não tem essa confiança do juízo, pela quebra de algum desses 4 pressupostos, você tem que ficar preso, responder a ação penal preso. Então, isso é uma questão. Existe uma questão, e eu quero até botar aqui, doutor Jobs. Existe um ensaio muito bom que ele diz o seguinte: espetacularização do processo penal e as consequências do populismo penal midiático. Então, o que acontece? Esse é um caso prático, né? Esse é um caso prático. Se for dar um exemplo, Gabriel Monteiro. Esse é o exemplo de uma mídia que faz realmente... chamado crime midiático. Exatamente. Então, além dos pressupostos da prisão preventiva, quando se trata de um crime midiático, geralmente o magistrado, a própria justiça, se porta de maneira diferente. Então, nós não estamos falando de um qualquer. Temos que dar uma resposta à sociedade. Opa, então a gente vai pegar o quê? E vai rasgar os pressupostos que legitimam aí uma prisão preventiva para dar uma resposta social. Aonde está dizendo no Código de Processo Penal, doutor Joab, que existe um pressuposto chamado dar uma resposta à sociedade? Existe isso? Me aponta, colega. Quando você achar, você me mostra também, porque você me passou uma coisa impossível. Não tem. Não tem. Então, de fato, o que acontece é que toda vez que há essa espetacularização do processo penal para dar uma resposta ao clamor social, aquele clamor, o sangue, o povo quer ver sangue, parte da população quer ver sangue, queremos ver sangue, queremos ver a prisão, queremos ver isso. Aí existe essa espetacularização, isso aí mancha o processo penal e, por certo, torna a prisão preventiva ilegal. Então, doutor Zema, eu vou falar um pouco agora de quais são os próximos passos. É óbvio, sempre respeitando o meu colega lá, o advogado que estiver defendendo ele. É só uma visão técnica dos 2 advogados criminalistas, por isso o nome do programa é Criminalistas em Ação, para nós trazermos para a população um pouco mais de conhecimento, respeitando o trabalho deles, que nem sei qual está sendo feito, mas como nós faríamos.
Eu penso o seguinte, tem alguns amigos meus me ligando, perguntando, sempre o pessoal fala, qual é o próximo passo? E aí o próximo passo é pensarmos na prisão, na liberdade. Quando a gente pensa na liberdade, na prisão, muito se vê as pessoas falarem assim, ó, vamos entrar com habeas corpus? Ele tem que entrar com habeas corpus? Quando a gente fala de prisão, nós não falamos de habeas corpus. Quando a gente fala de prisão, a gente fala da liberdade provisória, nós falamos da revogação de prisão preventiva, nós falamos do relaxamento de prisão. O habeas corpus, leia-se, para não fazer nunca mais confusão, legalidade da prisão. Quando eu falo que eu vou entrar com habeas corpus, eu estou falando que eu vou ver a legalidade daquela prisão. Agora, quando eu falo da liberdade provisória, é antes do juiz decretar a prisão preventiva dele, ele analisar o artigo 319 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão, dizendo para ele que por que não é motivo dele decretar a prisão se tem essas medidas cautelares. Então, quando eu falar de liberdade, eu tenho que falar dessas peças. Então, o que é o habeas corpus hoje? É um remédio constitucional que as pessoas normalmente, de forma assodada, quando o cara é preso, eles entram direto, mas tem consequência, doutor Zé. Qual é a consequência de você entrar com habeas corpus quando o juiz decreta uma prisão do cara que está ali, do acusado, que está naquele momento ali, ele decreta uma preventiva, você já entra com habeas corpus direto. É você perder a oportunidade de convencer o magistrado, o juiz natural da causa, que seu cliente pode ficar solto, que ele não oferece risco para a instrução criminal, que ele não vai fugir, que ele não vai continuar delinquindo, salvo o melhor juízo. As pessoas que acham que vai, ele não vai porque não tem prova objetiva quanto a isso, e ele vai direto para o Tribunal de Justiça. Só que lá nós temos 8 câmaras, nós chamamos, até brinco com o pessoal, 8 câmaras criminais, as quais 4 são câmaras de gás. Vem a polêmica aí, vamos lá. 4 câmaras de gás e 4 câmaras garantistas. O que significa isso? O advogado criminalista, ele sempre que ele atua, ele conhece cada composição de cada câmara. Sabe quem é garantista, quem é um pouco mais mão de ferro, quem é aquela pessoa que é mais incisiva. Então, nessas 4 câmaras de gás, quando você cai um processo, você entra com habeas corpus... Rapidinho, vamos deixar só claro. Gente, tem processo aqui com o juiz, onde geralmente vocês já conhecem, né? O juiz tocando processo nos fóruns aí regionais. E aí lá, aqui, dizendo aqui do centro do Rio, né? Aqui no centro do Rio, aí tem um prédio, que é o Tribunal de Justiça, onde tem as câmaras que são formadas por desembargadores, e essas câmaras é que julgam o habeas corpus. Continua. Pelo amor de Deus, só me pergunte qual é a câmera que é, as 4 câmeras de gás e as 4... Não. Pelo amor de Deus. Só no privado. Só no privado. Então vamos lá. O que acontece? Quando você entra com habeas corpus, fica uma câmera preventa. Uma dessas câmeras vai ficar preventa. Se for uma câmera de gás, um cara que já está com um processo polêmico, com o juiz que está prendendo ele já no início do processo sem, ao meu ver, sem fundamento, ele vai continuar preso. Então, o que você faz? Na minha visão, eu entro com pedido de revogação, já que foi decretado já a preventiva, com pedido de revogação para o próprio juiz. Dá tempo de eu juntar toda a documentação, mostrar que a folha de antecedentes criminais dele, ele é um cara réu primário, de bons antecedentes, nunca foi condenado, mostrar que ele tem residência fixa, mostrar que ele não tem interesse em fugir, que ele tem interesse em enfrentar a ação penal. E desta resposta do magistrado, aí sim, eu tenho fundamento para entrar com habeas corpus do Tribunal de Justiça, se diante daquilo que eu falei para o juiz, ele ignorar. Agora, e diretamente com habeas corpus, eu acho que realmente a coisa, você pula algumas etapas importantes. A supressão, a chamada supressão de instância, né? E contamina já de início um processo, você vai ter já um desembargador prevento, que também está acompanhando a mídia, que também é um ser humano e que no final realmente a coisa pode descambar para um resultado ruim. Então vamos lá, uma dica aí para os nossos colegas aí, advogados, júnior, a rapaziada que está começando, advogado pleno, os advogados civilistas que de vez em quando estão atravessando habeas corpus do Tribunal de Justiça. Cuidado! Olha, então aqui, uma outra questão. Em sede de habeas corpus, não pode ser analisado mérito. Se fez ou se não fez. É uma questão processual. Então, vamos lá. Existem casos que é possível a constituição de prova logo no início. Você chegar para o juiz natural e falar, não, Vossa Excelência, para tudo, calma aí. Vossa Excelência decretou a prisão, mas eu tenho um vídeo aqui que prova completamente ao contrário. Assiste esse vídeo aqui, já tá... Beleza, você já consegue constituir prova. Vossa Excelência, tem uma declaração aqui, tem isso, tem aquilo, tem essas provas aqui. Você já consegue juntar um calhamaço de provas e já
mexer ali é trabalhar a questão do mérito, do convencimento do juízo. E o juízo fala, poxa, doutor, realmente, então, aqui eu vou voltar atrás aqui nessa prisão preventiva que eu decretei, entendeu? Porque o doutor está coberto de razão. Show! Então, se você vai, assim que o cliente é preso, né? Se você vai direto para o juiz natural e você despacha com o Ministério Público, você despacha com o doutor magistrado para você resolver lá embaixo na primeira instância e não faz esse erro aí que o doutor João Abes falou de ir direto para o tribunal para poder, vou atacar habeas corpus. Tem que atacar habeas corpus, a família que fala isso, né? O cara foi preso, habeas corpus, HC. Cadê HC? Eu vou te contar uma passagem muito legal. Eu fui chamado por uma família, o cara tinha sido preso 3 da manhã. Aí a família queria falar comigo naquele momento de tudo quanto é forma. Eu falei, eu tô em casa, eu vou me vestir e vou para a delegacia. Chegando na delegacia, na porta da delegacia, o senhor tem que entrar com habeas corpus, porque ele foi preso de forma... Já sabiam de tudo. Eu falei, vou voltar. Eu falei, eu agradeço a vocês pela oportunidade, mas eu vou voltar para minha casa, porque habeas corpus, qualquer um do povo pode entrar. Então você já entra logo. Você já faz logo e não engasta dinheiro comigo, já sabe até qual vai ser. Então, assim, as pessoas fazem isso o tempo todo. Então, assim, todo mundo quer ser advogado. O habeas corpus no direito, doutor, ele tá para injeção na medicina. Doutor, meu filho tá sentindo sei o que lá aqui, vim trazer pra você dar uma injeção, entendeu? É a mesma coisa, o habeas corpus no direito tá pra injeção na medicina. E eu vou dizer a você que a injeção é dolorosa. Eu cheguei no pronto-socorro, gente, fugindo pro assunto pra vocês entenderem o que ele tá falando. Eu cheguei no pronto-socorro passando mal, tava com uma dor na coluna incrível. Aí o cara falou, olha, vai ali, toma uma injeção. Tal da Profenid. Doutor, a coluna parou de doer, mas aonde foi aplicado foi o inferno. Então, o hipererete é a mesma coisa do habeas corpus. Ele não para de doer, ele dói o tempo todo. Então, finalizando aqui, esse bloco é a questão do mérito. Então, olha só, quer discutir o mérito, tem coisa boa para discutir no mérito? Fala, despacha com o juiz de primeira instância. Esquece tribunal, porque quando você chega lá no tribunal, aí você chega com aquela petição linda, com 20 laudas do habeas corpus, alegando um monte de questão de mérito, falando que isso aconteceu porque o crime não aconteceu, não sei o que lá, então ainda vai tomar ali uma chamada do desembargador que vai falar, doutor, o doutor tá querendo sustentar questões de mérito no habeas corpus, doutor? Onde estava aquela aula de direito penal, processo penal do senhor, doutor? Aqui a gente não discute o mérito, doutor. Aqui a gente discute questões processuais. Então, se é questão de mérito, doutor vai lá pro juiz de primeira instância. Ainda vai tomar ainda uma sulapada do desembargador. Então, para de falar habeas corpus, doutor, habeas corpus. Doutor Zema, eu vou te falar, eu acho que é pior do que isso. Eu acho que é pior do que isso o habeas corpus. Eu, não tirando o mérito dos colegas que estão trabalhando no Gabriel Monteiro, nem vi habeas corpus dele, eu estou comentando no geral, a título de conhecimento, as pessoas, inclusive, erram ao produzir o habeas corpus. E erros que o promotor utiliza para fundamentar o indeferimento do habeas corpus. Então, assim, como é que eles fazem isso? Ele entra com o habeas corpus. Quais são os documentos necessários para que você possa ter um êxito se o habeas corpus realmente for motivado ali, estiver tudo certinho? O primeiro documento que eu tinha que entregar ali era o quê? A decisão atacada. Às vezes o cara não junta a decisão atacada. Quem é a autoridade coatora? Qual foi o objeto ali para você estar naquele habeas corpus? Pior do que isso, ele não junta um comprovante de residência. Ou seja, em nome de quem está preso. Ele simplesmente não junta com o de residência. Aí o Ministério Público fala, olha, ele não tem... Um dos requisitos da prisão preventiva decretada foi a garantia da aplicação da lei penal. Ele sequer tem residência fixa não comprovada. Ele não utiliza de trabalho lícito, juntando a carteira de trabalho dele, mostrando que o cara tem emprego fixo, ou seja, que ele reside no distrito da culpa, que ele tem emprego fixo, raiz, naquele distrito ali que ele está respondendo, ou seja, que ele não tem interesse nenhum de fugir. Então, o que eu digo para as pessoas? O habeas corpus, quando você vai entrar com o habeas corpus, você já preparou antes uma revogação de prisão preventiva, uma liberdade provisória, porque você vai juntar a folha de antecedentes criminais, é juntado no processo, às vezes com 10 dias, 15 dias. E está dizendo lá para o desembargador que não te conhece, não conhece o processo, que o réu que o paciente, lá chamamos de paciente do habeas corpus, é o réu, o cara está preso, ou o acusado. Nós falamos o seguinte, olha, ele é réu primário de antecedente. Como é que ele vai ter essa noção se ele não consegue ver o habeas corpus? Não cabe instrução, você ficar juntando documento, já tem que ir todo pronto, todos os documentos probatórios têm que estar ali. Se ele não enxergar ali a folha de antecedentes criminais, nós chamamos de FAC, acabou, ele vai negar a ordem do habeas corpus, não vai soltar. Então o que você precisa fazer? Faz uma liberdade provisória,
leva 5 dias, tira uma certidão de antecedentes criminais dele, já leva para o processo, junta a carteira de trabalho, se o cara trabalha com carteira fixa, ou um contrato de trabalho, leva lá o passaporte dele, entrega o passaporte, se ele tiver passaporte, para mostrar que ele não vai fugir, junta um documento de endereço, um comprovante de residência, em nome dele, não tem o nome dele, pega com quem ele mora, faz uma declaração, reconhece que ele mora naquele endereço. Ou seja, fundamenta o pedido de uma forma que o juiz se vê de um jeito que não pode negar. Feito isso, se ele negar, tu vai subir com habeas corpus, com toda essa documentação, fatalmente, se a prisão realmente não era ilegal, eles vão poder subsidiariamente apreciar que ele tinha, sim, o direito de responder em liberdade e vão soltar ele. Agora, ir com habeas corpus direto, no calor da emoção. Às vezes tem gente, o cara é preso à tarde, à noite tá o cara no plantão com habeas corpus. Nem documento o cara levou, não tem um documento, o cara tá preso. E tem advogado aí, um conselho para os advogados que nos seguem aí, que fica entrando na pilha da família e joga o habeas corpus no tribunal, joga, não vai sustentar o HC, não junta a documentação pertinente, não faz isso que o doutor Joab falou, que no habeas corpus o que as coisas... A única questão importante a ser analisada são as qualidades pessoal do réu, são as qualidades, o porquê que ele merece gozar daquela liberdade, deixa de fazer esse dever de casa, beleza? Para poder dar uma satisfação à família. Só para a família ser atendida, para o ego da família ser massageado, ele falou assim, entrei com habeas corpus, viu? Então, isso inclusive, doutores, tá? Salvo o melhor juízo, isso aí é gravíssimo. Tá? Porque nós, defensores da liberdade, temos que agir com desídia, temos que agir com pureza, com integridade, e não podemos simplesmente jogar um tribunal, fazer uma supressão de instância, ou entrar com habeas corpus somente para massagear o ego da família, a família não ficar te perturbando, sendo que o doutor já sabe que isso não vai ter êxito. Isso é algo temerário e muito ruim, muito danoso para a advocacia. Doutor Zé, vamos trazer aqui números. As pessoas gostam. O direito não trabalha com número, mas eu gosto de trazer números, às vezes, quando se trata de liberdade. De cada 10 pedidos de liberdade provisória de crimes que não tem violência e grave ameaça à pessoa, de cada 10 pedidos, eu consigo 11 botar em liberdade. Revogação de prisão preventiva, de cada 10, 7. Habeas corpus, de cada 100, 1. Então, por qual motivo que a pessoa quer entrar com habeas corpus desta forma? Eu digo para as pessoas hoje, o trabalho do criminalista é ser independente. Ele não pode ser manipulado pela família. Tem gente que fala assim, doutor, mas se eu disser para a família que eu vou levar 5 dias para resolver a vida de quem está preso naquele momento, ele contrata outro que vai dizer que entra com habeas corpus na hora. Boa consideração. E aí, o que ele precisa dizer para a família? Você quer entrar com habeas corpus, quer gastando dinheiro com habeas corpus, o tempo todo entrando com habeas corpus sem solução, ou quer uma solução de um profissional, e aí você usa da sua expertise. Tá aqui, ó, senta aqui, eu vou te mostrar outros casos que tem semelhança com o seu e quais foram os resultados fazendo do meu jeito. E vou te mostrar outros casos que não são meus, que foram feitos da forma que você quer que eu faça, quais são os resultados. Você tem que ser coerente, você tem que mostrar isso para a família, porque eu vejo mais grave de você entrar com habeas corpus no Tribunal de Justiça, tem sim, tem coisa mais grave do que isso, que sabe o que é? O cara entra com habeas corpus no Tribunal de Justiça, ele não é julgado no mérito, ele porque está no plantão, ele vai lá, entrou no plantão com habeas corpus, está preso, entra sem documento nenhum, pede uma liminar, o juiz de plantão, o desembargador de plantão, ele não enfrenta o mérito do HC, ele enfrenta a liminar. E aí, liminarmente, ele fala que não está preenchido os requisitos, nega o habeas corpus, aquele habeas corpus vai ser remetido para uma das câmaras, para ser distribuído para uma das câmaras, para ser validado ou não pelo relator, vai ser escolhido naquela Câmara. O que acontece? Ele não satisfeito com a resposta, ele já entra com outro habeas corpus para o STJ. Só que tem detalhe, ferra tudo. Nós temos mais um problema. Porque quando ele entra com habeas corpus para o STJ, não cabe habeas corpus de indeferimento de liminar. Ou seja, se deferir uma liminar, não cabe habeas corpus. Ele já está com habeas corpus do STJ. E detalhe, mesmo se eles fossem apreciar, está errado a peça. Já não seria, no remédio constitucional não seria o habeas corpus. Seria recurso ordinário em habeas corpus. Então, ou seja, você percebe que é uma sucessão de erros, mas aí nós temos mais um problema. Aí agora, eu sempre falo, quando eu vou falar polêmica, mas é polêmica. Aqui embaixo não tem 8 câmeras, sendo 4 de gás e 4 câmeras garantistas. Lá em cima nós temos 2 turmas que julgam a parte criminal, que é a 5ª e a 6ª turma.
Uma é garantista, também não vou dizer qual, eu não vou me comprometer. Uma é garantista e a outra é mais mão de ferro. É aquela câmara de gás, é a turma de gás, aquela que realmente tudo que chega lá é negado. O que acontece? Quando você faz esse ato, mesmo não sendo reconhecido esse habeas corpus, dizendo que já está prevento. Já deixei mais uma turma prevento. Aí o caboclo não está satisfeito, vou pro STF. Aí ele vai pro STF com 2 indeferimentos liminares. Já não cabia um, agora são 2, vai para o STF, deixa também um ministro daquele. É lógico que quando o cara está certo, ele sempre cai na mão das pessoas erradas. Aí ele cai na mão de um cara também, que é firme, um punho de ferro. Deixamos no processo agora, desde a primeira instância, que nem falamos de mérito, estamos falando só de liberdade, deixamos o Tribunal de Justiça, uma Câmara de gás, deixamos uma turma de gás, deixamos um ministro terrorista. Então, assim, gente, terrorista... Bom, deixa eu refazer aqui, só não para me prender. É a forma de dizer aquele ministro, mão de ferro, aquele que vocês conhecem, que prende mesmo. Então, ou seja, é isso que vocês precisam entender. Trazendo para o assunto sério do Gabriel, que é um assunto sério hoje. Só um segundo, doutor. E aí eu quero pontuar uma questão muito importante também. Que na maioria dos casos, já trabalhei em processo, que peguei processo de outros advogados, que vieram de outros advogados, assim, que o advogado assodado começou a entrar com HC para tudo que é lugar, e aí depois que não deu nada certo, a família chateada, o advogado já entrou com tudo que é HC, já não tem mais o que fazer. O processo nem começou. Beleza, quando a gente pega o processo, a gente vai lá para a primeira instância, bota debaixo do braço, faz o dever de casa, vai bater lá na porta do Ministério Público, doutor, quero despachar com o senhor, doutor. Tem um caso aqui especial, que somente as palavras que estão escritas no meu texto não basta. Seria necessário, doutor, eu vir aqui falar com o doutor. O Ministério Público fala, doutor, a gente senta, conversa com o promotor e fala, doutor, eu preciso aí de um parecer favorável do senhor para poder ajudar o meu cliente, por isso esse motivo. O promotor fala, eu vou considerar, doutor. Tu pega o processo, vai para debaixo do braço, conversa com o juiz e pede pro juiz, Vossa Excelência, eu tenho um caso especial, Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que eu não venho aqui todo dia, mas um caso especial me traz à sua sala e você vai despachar com o juiz. E aí o juiz olha e fala, ô doutor, isso já foi negado no TJ, doutor. Isso já foi negado no STJ, doutor. Esse é o fundamento do juiz, né? Doutor, se já foi negado lá em cima, o doutor tá me pedindo o que aqui embaixo, doutor? Tá negado, doutor. Isso já foi analisado lá em cima. Por que eu vou analisar aqui embaixo? Tá negado, doutor. Porque isso aí já foi objeto de apreciação da turma e da Câmara. Já foi analisado, doutor. E aí você tem um não bem grande e agora você tem um juiz que tá bolado, virado no giraia, de que o processo dele, que ele nem analisou, que ele mal chegou na mesa dele, já foi analisado por desembargadores, já foi julgado em tribunal, um processo que está novinho na mão do cara, que o cara não teve oportunidade de falar, que é a chamada supressão de instância. Você não conversou com o juiz, você já foi lá em cima. Então, para finalizar, doutor, tem algo que a gente usa muito. Você quer entrar numa boate de graça, aí você chega lá pro segurança e pede pro segurança, ô fera, pô, não tem como liberar minha entrada, não? Aí ele fala, vou chamar o gerente. Aí você vai no gerente, tem como liberar, não? Ele, pô, vou chamar o outro gerente. Aí tu vai até você chegar no dono. Mas olha só, você teve 5 possibilidades de você ganhar um sim até você chegar no dono. Beleza? Porque você usou o passo a passo. Agora, quando você vai direto no dono e fala assim, pô, tem como entrar de graça? O dono fala, não. Aí você volta pro porteiro, o porteiro vai falar pra você, meu irmão, o dono já te falou que não, tu vai falar o quê comigo, pô? É justamente isso que acontece no direito. Então, doutor Zema, eu tenho algumas considerações para fazer, esses processos que nós atuamos dia a dia, na lista, ele entender que nem sempre a liberdade, e nem sempre mesmo, e aí isso dói para a família ouvir, isso é muito complicado, quando você fala para a família que a liberdade ela é secundária. A liberdade no processo penal é secundária. Por quê? Porque não adianta soltar o cara agora, esquecer o processo, abandonar a parte processual, realmente aquilo que vai absolver ao final, para ficar preocupado só com liberdade. Liberdade secundária. Eu atuo no processo o tempo inteiro e vou fazer intervenções para soltar ele. Porque se eu focar só na liberdade dele, ele pode ser solto agora e ao final ele pode voltar. E aí o resultado foi ruim. Ele foi preso, nunca mais queria voltar para lá e ao final vai voltar, por quê? Pelo motivo não ter entendido que
a liberdade dele é secundária. Então, o que eu digo para as pessoas hoje? Tem que analisar os motivos que levaram ele a ficar preso. Eu tive um caso, o cara estava preso para garantia da instrução criminal. E aí, o juiz já tinha recebido a denúncia, já tinha apresentado a resposta à acusação, e o juiz marcou a audiência de instrução e julgamento. Quando ele marcou a audiência de julgamento, o meu cliente virou para mim e falou: entra com a habeas corpus, vai para habeas corpus para STJ, porque eu tinha sido negado o habeas corpus no TJ. E aí, eu conversei com ele, explicando para ele o seguinte: olha, calma, eu não vou entrar com... Primeiro que não cabe habeas corpus para STJ, não foi julgado o mérito do habeas corpus aqui embaixo, foi só uma liminar. E segundo, eu consigo resolver esse problema dele na audiência de instrução de julgamento. Aí ele parou e falou assim: olha, as pessoas, o advogado não tem que garantir nada para o cliente, a não ser que ele tenha uma probabilidade muito grande de resolver. Então, se o juiz for ilegal, é outra história. Se ele agir de forma ilegal no processo penal, quando nós chamamos de ilegal, é arbitrário, acho a palavra mais apropriada, é outra coisa. Mas acontece o seguinte: você está preso para garantia da instrução criminal, para não ameaçar testemunhas e não ameaçar vítimas e destruir provas. Se você vai para onde disse instrução de julgamento, você lá falou, a vítima falou, as provas estão todas apresentadas, todas as testemunhas de acusação falam na frente, falaram, independente da sua falar. Nesse momento, essa garantia da instrução criminal acabou, se exauriu. Você vai na mesma audiência, excelência pela ordem. Ao final, eu quero fazer um requerimento. Ao final, você vai fazer... Pois não, doutor, você pode fazer um requerimento. Eu gostaria que meu cliente fosse posto imediatamente em liberdade, haja vista que o motivo que decretou a prisão preventiva dele acabou de se exaurir, com a altiva da vítima, das testemunhas e com todas as provas já condicionadas aos autos. Por quê? Porque estava preso para não destruir prova e não para ameaçar testemunha, nem a vítima. Já está ali, não tem mais o que fazer, já foi todo mundo. As provas já foram colhidas, as testemunhas já foram ouvidas. Fatalmente, e eu gostaria que não demorasse mais, que o promotor de justiça se manifestasse na própria audiência e o juiz também. Você vai soltar o cara na audiência. Agora, você fica entrando com habeas corpus, você esqueceu a boa prática do direito e está entrando só com habeas corpus. Então, meus colegas advogados, as pessoas que gostam do direito, os estudantes, a parte penal, ela tem um rito. Se você é um bom processualista, se você é um cara que consegue entender qual o motivo o seu cliente está preso, você tem que mostrar para a família isso. Não adianta você ficar o tempo todo fazendo esse tipo de coisa. Eu digo para as pessoas, eu tenho algumas dezenas de processos aqui que estou na parte criminal e eu não tenho um cliente preso hoje. Não tenho cliente preso. Por quê? Não é porque eu sou bom, não. É porque eu respeito o processo penal. Eu converso com a família. A família muitas vezes fica insatisfeita. Fica, não, mas é porque ele está preso, coitado. Eles querem a liberdade a todo preço. Só que a liberdade a todo preço não significa você conseguir, no final, um bom resultado também. Então, se você conseguir trazer a família, trazer as pessoas mais coerentes, chama alguém mais coerente, alguém que está com a cabeça mais fria naquela família, conversa, mostra ali as suas razões, mostra outros processos similares que certamente você vai levar. Porque o que nós temos aqui hoje, eu vivo isso todos os dias, é uma pessoa que nem conhece o processo e fica dando palpite para outros. Aí está errado. Não é feito assim porque ele quer pegar o seu cliente. Então, já deixando claro aqui que nós não queremos aqui, de forma alguma, pegar cliente de ninguém, de nenhum colega. Aqui é só um esclarecimento, eu até brinco, para elevar a discussão do boteco, para que vocês possam entender um pouco melhor o direito penal na visão de dois criminalistas. É isso aí, muito bem falado. É importantíssimo isso, doutor. As pessoas, elas... acabam querendo, a maioria muitos colegas, né, acabam querendo entregar um resultado rápido para a família e o que eu vejo também é o seguinte: muitas famílias acham que o doutor fez um pedido de liberdade, 2 pedidos de liberdade, não conseguiu colocar o cara em liberdade, o processo fracassou, o advogado fracassou. Então, a instrução criminal é muito mais do que pedido de liberdade. Então, de repente, você está aí com um advogado ótimo que vai trazer um sucesso de absolvição, tem uma tese fantástica aí para poder defender o seu cliente e vai trazer efetiva absolvição do cliente. Não teve sucesso, por enquanto, na liberdade, mas pode ser um cara que traga absolvição. Então, aí, paciência, família, bora que bora. Doutor, Zé, o senhor já viu as pessoas que fazem feijoada, o panelão que dá feijoada? Já viu aquele ditado que panela que muito mexe azeda? É verdade. No direito penal também é assim, esse serve para o direito penal. O cara contrata um advogado, ele não quer saber se o cara é criminalista, eles já contratam assim naquele
Contrata pelo preço, né? Eles gostam de contratar Valor, pelo preço. por valor. E aí ele pega o valor que ele acha que é justo ou que ele consiga pagar, ele vai lá e contrata o advogado. Não quer saber se ele é criminalista, quais são os êxitos dele, não quer saber nada disso. Contratou. Quando ele contrata, ele vê que o cara não dá o resultado que ele quer imediato. Aí ele larga esse aqui e vai para outro. Depois ele larga esse aqui e vai para outro. No final, passaram 10 advogados com 10 teses diferentes e quem está preso e condenado é o cara que permaneceu o tempo todo calado, sem poder escolher o seu próprio advogado, que é o réu. Então, assim, é uma coisa muito complicada. As pessoas realmente não conseguem entender. É o tio que escolhe advogado, né? É o tio, é o amigo. Prima, o colega da namorada, do pai. Falaram que o cara é muito bom. E aí, normalmente, é quanto eu posso pagar. Não é quanto realmente deve pagar. É diferente. É isso aí. Galera, você que tá aí até agora com a gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Curte, comenta, compartilha, deixa logo uma sugestão aqui de pautas pra gente, interage com o nosso conteúdo e vai lá e bota o sininho. Você do YouTube aí, vai lá, pressiona o sininho pra quê? Pressiona, não é aperta, né? Aperta o sininho, né? Pressiona. Aperta o sininho pra você ganhar notificações e toda vez que chegar um vídeo novo aqui no canal, você, receber esse vídeo. Doutor Joabes, é sempre muito bom estar aqui do seu lado. É uma aula. Isso aqui é uma honra estar aqui do lado do seu lado. O prazer é todo meu. Meu colega, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal fica tímido de fazer os comentários. Faça os comentários, que eu garanto a vocês que eu mando o coraçãozinho lá. Independente do comentário, só não xinga, porque realmente xingar, agressividade não precisa. E vocês podem expor a ideia de vocês, mesmo que seja contrária às nossas. Eu vou estar sempre curtindo, mandando o coraçãozinho lá, porque eu acho que eu respeito e normalmente eu respondo. Quando as pessoas fazem alguma pergunta ou colocam alguma tese que nós desafiamos aí, as pessoas respondem. Então, assim, deixando já a tese final para vocês, se vocês concordarem com o que foi dito, legal. Mas se vocês discordarem, coloca lá pra gente. A gente aprende muito com os telespectadores, com as pessoas que estão do outro lado. A experiência trocada, eu acho que ela é mais válida do que uma experiência só indo. Ela voltando também é legal. Então, até o próximo programa para vocês aí. Doutor Zema, mais uma vez. Galera, muito obrigado. É isso aí. Deixe seu comentário. Pode me chamar de lindo lá nos comentários. Doutor Jaime não tem como, que é muito feio. Mas a mim você sempre pode falar, doutor Zema, lindão, bonitão, não tem problema nenhum. Doutor, privilégio estar aqui do seu lado. Maravilha. E até o próximo, hein? Até o próximo programa. Valeu.